Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, dançarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. tua graça, o que seria de mim, Deus?
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Você está aqui no nosso culto pela primeira vez ou vem sempre aqui, você é muito bem-vindo e a gente ficou muito feliz realmente de ter você aqui, beleza? Então esse é o nosso culto que acontece todo sábado às 19 horas aqui no YouTube. Vai aí embaixo logo, ó, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha, comenta, faz tudo aí, beleza? E se você quer ficar por dentro de tudo, das nossas programações, os nossos grupos de relacionamento, grupo de apoio, o nosso culto, papoca, tudo que acontece no Radical e as nossas redes sociais, é só você aqui na descrição aqui embaixo, beleza? Você vai lá na descrição desse vídeo, lá tem todos os links e tá tudo explicado lá, tá certo? Então é isso, a gente continua agora com a nossa programação e valeu! Me escutas quando clamo,
e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Fala galera radical, tudo bem com vocês? Eu continuo sendo Afonso, um discípulo de Jesus em processo de restauração. Estou muito grato de poder estar novamente com vocês ao longo dessa pandemia. Há alguns meses a gente tem tido uma série de mensagens online. Eu já tive o privilégio de estar com vocês em outro momento.
E estou muito grato por estar fazendo o encerramento dessa série que a gente vivenciou ao longo de agosto e de setembro. A minha expectativa para o que Deus vai fazer ao longo dos próximos meses é grande. Eu acredito que a gente vai estar voltando presencialmente, assim, se Deus quiser. E, enfim, eu estou muito empolgado para aquilo que Deus vai fazer. Queria te convidar também a estar orando pelo ministério, a estar orando pelos líderes, pelos voluntários, pela banda, por tudo. Ore pela nossa igreja, enfim. Coloque tudo isso diante de oração, porque eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas ao longo dos próximos meses, amém? Mas hoje a gente vai falar a respeito de Jesus, da adolescência de Jesus. Eu quero te convidar a abrir em Lucas 2. A Bíblia ela fala pouquíssimo a respeito da infância e adolescência de Jesus, mas esse capítulo é essencial para o nosso entendimento de quem Jesus foi. No começo do capítulo a gente pode ver um pouco ali sobre o nascimento de Jesus. A gente pode ver um texto que vai saltando ao longo da sua infância, né? São poucos os relatos da infância de Jesus, mas a gente vai focar a partir do verso 41, onde a gente pode ver quem era Jesus com seus 12 anos de idade. Então, te convido nesse momento a abrir em Lucas 2. A gente vai ler a partir do verso 41 e de acordo com o que a gente for lendo, a gente vai aplicando, tá bom? Então vamos lá. Então diz assim o texto: Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Ou seja, eles todo ano tinham esse costume de estar indo a Jerusalém para a festa da Páscoa, certo? É importante a gente entender isso. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinham voltado e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos, mas como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que Jesus dava. Quando os pais viram Jesus, também ficaram admirados, e a sua mãe Maria lhe perguntou: Meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas os pais de Jesus não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente com eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Queridos, esse texto é maravilhoso por demonstrar algo muito raro, a adolescência de Jesus. É engraçado que, enquanto eu estava lendo pela primeira vez, eu me lembrei de um filme que provavelmente você não assistiu, mas se você der uma pesquisada rápida na internet ou se você perguntar para os seus pais, eles vão se lembrar. O nome do filme é Esqueceram de Mim. E eu acredito que esse foi o primeiro episódio de Esqueceram de Mim. Jesus tinha sido esquecido por Maria e por José lá em Jerusalém. E depois de um bom tempo de viagem foi que eles lembraram: rapaz, esquecemos Jesus. Como é que pode Maria e José esquecer Jesus, né? Mas a gente não vai se prender a isso hoje, certo? A gente vai aplicar outras lições importantes que o texto nos traz. Porque Jesus, com 12 anos, a gente pode ter a convicção que ele já sabia qual era a sua identidade e qual era a sua missão. E além disso, Jesus sabia que a sua missão na terra seria difícil. Jesus, com 12 anos, sabia que iria ser crucificado. Jesus, com 12 anos, sabia que tinha uma difícil missão, que era salvar o seu povo. Então imagina aí, você que já passou pelos seus 12 anos, ou você que já está tendo 12 anos agora, enfim, você que está passando por essa fase. Imagina você ter convicção de qual é a sua missão, até onde você vai viver, o que é que você vai cumprir. É muito complicado a gente pensar nisso, porque a vida de Jesus foi curta. E ele tinha convicção e mesmo assim ele não hesitou naquilo que era a sua missão.
Jesus, ao longo desse texto, ele tem 12 anos e eu acho que é importante a gente fixar isso, certo? Observe isso, porque eu quero que você imagine nesse momento o que é que passava na sua mente quando você tinha 12 anos. Se você tem 12 anos agora, o que é que ocupa a sua mente? Reflete um pouco nessa pergunta. O que é importante para você? E olha o que era importante para Jesus. O importante para Jesus era a sua missão. Olha como Jesus se portava com 12 anos. Ele tinha certeza daquilo que ele iria fazer. Os primeiros versículos que eu gostaria de destacar aqui com vocês hoje é o versículo 46 e o versículo 47, que diz o seguinte: 3 dias depois, encontraram o menino Jesus num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei. Imagina essa cena, imagina Jesus na nossa igreja, sentado com alguns senhores de idade que já têm anos na fé, que já conhecem a Deus, que já conhecem a Bíblia de cós salteado pelo tempo de experiência. Geralmente a gente tem uma ideia de que o mestre da lei é algo negativo, de que ser mestre da lei é ser fariseu, mas não necessariamente. Essa não é uma ligação direta. Lógico que sim, tinham os fariseus, tinham aqueles que prezavam demais pela lei e que esqueciam da graça de Deus. Existia sim esses entre os mestres da lei, mas esse não era o perfil desses que estavam aqui com Jesus, porque eles ensinavam. E essa é uma função que alguém que conhece as Escrituras deve fazer, deve ensinar o próximo com humildade. Mas eles também escutavam, e isso é um valor importante para aqueles que têm conhecimento. Aqueles que têm conhecimento, eles devem também escutar e não somente ensinar. A gente deve ter sempre um coração ensinável, isso é um valor importante. Então eu quero que você entenda aqui que os mestres da lei aqui no texto não é algo negativo, certo? Não é algo negativo. E Jesus estava com eles, Jesus estava ao redor deles, Jesus estava à mesa com eles, digamos assim, e Jesus estava escutando, Jesus estava aprendendo, mas Jesus também estava ensinando. Jesus fazia perguntas coerentes, perguntas importantes para saber mais a respeito da lei. E todos que ouviam Jesus naquele momento estavam admirados com a sua inteligência e com as respostas que Jesus dava. Galera, isso é importante demais para a nossa vida cristã. Perceba que ensinamento precioso a gente pode tirar daqui. A primeira coisa que eu percebo e que eu fico maravilhado com esse texto é o fato de saber que Jesus tinha intimidade com o texto bíblico, Jesus tinha intimidade com a lei. E mais do que isso, ele tinha sede de aprender. Jesus, nesse contexto, como eu bem falei, estava sentado com homens que conheciam bastante a lei. E Jesus tinha apenas 12 anos de idade. O texto nos mostra que Jesus estava sentado ao meio deles, escutando e também aprendendo. Perceba Jesus se colocando na posição de aprender, e apenas com 12 anos de idade. E eu fico maravilhado com esse texto, porque eu sei que de verdade isso não é algo raro. Eu conheço adolescentes que conhecem a Bíblia, adolescentes que têm intimidade, que têm sede em aprender, e eu acho isso lindo. Mas eu também conheço alguns contextos de adolescentes que infelizmente ignoram a leitura, que ignoram a oração, que ignoram viver igreja, porque acham que está cedo demais, porque acham que isso não é para eles, que o momento é de viver a vida, que eles, enfim, tem mais é que curtir mesmo pela idade, e lá na frente, bem depois, é que eles vão conhecer a Jesus, é que eles vão buscar, tem um relacionamento com Jesus. E lá na frente é que eles vão se converter. É isso que a gente geralmente escuta, né? Infelizmente. Eu acredito que existe sim esses dois perfis, certo? Mas, queridos, entenda que Jesus, com 12 anos, se colocava na posição de escutar. Assim como você está fazendo agora ao escutar essa mensagem, certo? Ele levava isso a sério. Isso era uma coisa importante para Jesus. E a gente precisa entender a importância disso também. Essa não é a aplicação, essa não é algo que somente você, adolescente, deve fazer. Isso é algo que cada um de nós devemos fazer. Mas eu acredito demais que quanto mais cedo você começar a ter essa intimidade com Jesus, você vai gerar frutos. Você vai ter uma vida devocional, você vai ter uma vida de oração, você vai ter uma vida de relacionamentos. Eu acredito demais nisso. Por diversas vezes eu já me peguei olhando para algumas lutas pessoais, para algumas falhas de caráter, coisas que
enfim, me trouxeram traumas ao longo da minha adolescência, né? E, enfim, lutando contra essas coisas, eu já me perguntei algumas vezes por que que eu não me converti mais cedo, né? Por que que eu não me converti aos 12 anos e estava ali no espaço radical? Por que que eu não vivi essa adolescência conhecendo a Jesus? Eu só conheci Jesus aos 18 anos. Eu conheci Jesus já no fim do ensino médio. E eu pude viver muita coisa por conta disso, que hoje traz marcas, que hoje trazem certos traumas, certo? Mas eu acredito que isso é tudo no tempo de Deus. E eu sou grato, porque aos 18 anos ele me alcançou. Porque quando eu fiz 18 anos ele estava comigo. Porque quando eu fiz 18 anos eu conheci a Jesus. E quando eu conheci a Jesus eu estava quebrado. E isso me trouxe uma sede, isso me trouxe um fogo de querer aprender mais sobre Jesus. Então eu sou muito grato por isso. Já me peguei me questionando? Já. Mas hoje eu entendo que era no tempo dele. E quando eu olho para vocês aí com seus 18, 14, 16, enfim, com idades mais cedo do que aquilo de quando eu conheci a Jesus, eu acredito que isso é um privilégio que vocês têm, de poder estar vivendo, de poder estar se relacionando com Jesus tão cedo. A primeira coisa que eu queria te incentivar nessa noite é que você busque ter intimidade com Deus. Busque ler a Bíblia. Busque ter uma vida de oração. Busque ter uma vida de relacionamentos. Eu gosto muito de dizer que se você tem dificuldade com leitura, ore. Ore a Deus, pedindo para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê sabedoria ao ler a Bíblia. Mas se você tem dificuldade com oração, leia. Leia as Escrituras, porque isso vai te trazer sede, isso vai te trazer vontade de estar orando. E se você está com dificuldade nos dois, que isso acontece, certo? Não pense que, porque eu conheci a Jesus, agora eu vou ter uma vida de oração diária. Todo dia eu vou estar lá orando, todo dia eu vou estar lá lendo. Não, gente, a gente cai, a gente tropeça nessa caminhada. E humanamente eu acredito que isso é normal, certo? Mas o que a gente deve buscar é a consistência. Mas se você está com dificuldade de ler e está com dificuldade de orar, eu quero te incentivar a viver relacionamentos. Compartilhe isso com pessoas da sua igreja, do seu GR. Compartilhe isso com pessoas que estão com você no espaço radical. Eu acredito demais que a gente vive um ambiente bastante vulnerável, onde a gente pode demonstrar essas falhas. Todas as vezes que eu pude sentar com os meus prestadores de conta, com aquelas pessoas que caminham mais próximas de mim ali, e eu falei aquilo que eu estava passando, isso tudo serviu para que eu criasse intimidade com Jesus. Eu sempre saí de conversas, de prestações de contas, de confissões, digamos assim, mais santo. E quando eu digo mais santo, é buscando ter mais intimidade com Jesus. Não é que eu estou purificado. Nada disso, gente. Eu sou um fuleiragem. Mas, de verdade, todas as vezes que eu paro, que eu converso, que eu demonstro aquilo que eu estou sentindo, eu saio edificado, eu saio maravilhado com aquilo que Deus vai fazer. Então eu quero te incentivar a buscar ter essa intimidade com Jesus. Busque a Ele, ore a Ele, viva relacionamentos com a igreja dele, e isso vai lhe trazer frutos. Quando a gente olha para Jesus, escutando, Jesus perguntando, Jesus ensinando, podemos perceber que ele teve uma criação onde ele aprendia os textos do Antigo Testamento dia e noite. Dia e noite Jesus estava lá aprendendo, porque Maria e José eles eram judeus. E os judeus tinham essa prática, como diz lá em Deuteronômio, de ensinar os filhos na lei dia e noite, de ensinar os filhos a estar meditando na lei. E aí isso é importante de saber, porque a gente passa a ter um entendimento que conhecer a Jesus é algo que podemos fazer desde cedo. A gente não deve ignorar a leitura, a meditação e os relacionamentos por se achar novo demais, nada disso. O momento é de viver, mas é de viver um cristianismo radical. É de viver uma intimidade com Jesus, certo? Porque isso vai lhe trazer frutos. E aí eu te pergunto, você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem buscado um relacionamento diário com Ele? Eu queria aqui com você agora seguir ao longo do texto. E a gente vai ler agora do versículo 48 ao 49. Mas não deixe de refletir sobre essa primeira aplicação que a gente fez do texto, amém? E o restante do texto diz o seguinte: Maria e José perguntaram: meu filho,
por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Se a gente olha para esse texto de forma seca, de forma assim, não vou buscar entender o contexto aqui não, Jesus aqui foi ignorante mesmo, Jesus aqui quis ser arrogante mesmo, parece isso, né, que o texto é ríspido, que a resposta de Jesus aqui é uma resposta incoerente com a obediência que a gente vê ao longo do texto que ele tem. Mas não, gente, não é isso que o texto quer dizer, não é isso que está escrito diante desse texto, certo? O que podemos entender aqui é que Jesus tinha convicção do seu chamado. Jesus sabia do seu chamado. Jesus tinha certeza do seu chamado. Ele sabia que ele tinha uma missão. E essa missão era morrer em amor ao seu povo. Jesus tinha convicção disso, gente. Não esqueça disso. Note que no texto original, e aqui eu dei uma velha pescada, né? Para ver o que é que o texto de fato dizia no original. E eu notei que o texto diz o seguinte. É Jesus respondendo da seguinte forma: não convém que eu estivesse na casa do meu pai? Não convém? Ou seja, o fato de Jesus estar em Jerusalém era porque convinha que ele estivesse na casa do seu Pai Celestial. Jesus precisava estar ao templo. E era óbvio para Jesus que os seus pais deveriam saber disso, que ele estava no templo. E é por isso que acontece um problema, porque José e Maria, eles não tinham visto ainda ao longo desses 12 anos Jesus realizar nenhum milagre, eu acredito. A Bíblia não relata nenhum milagre de Jesus na sua infância e na sua adolescência. Então fazia 12 anos que eles tinham a promessa que Jesus nasceu e 12 anos que não acontecia nenhum milagre, então caiu no esquecimento, digamos assim, né, de quem Jesus era, da identidade de Jesus. Então Maria e José naquele momento não perceberam que Jesus estava na casa do seu Pai Celestial. Caiu no esquecimento deles, é aquela coisa que a gente esquece. A gente tá aqui e tal, vivendo a nossa rotina, dá fé, pá, a gente esquece alguma coisa. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Maria e José. Mas note que Jesus sabia que ele precisava estar na casa do seu Pai Celestial. Jesus aqui ele não foi desobediente, nada disso. Ele achava que os seus pais sabiam, pela promessa que eles tinham de quem Jesus era. Eles sabiam que Jesus poderia estar lá. E tanto que eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus no pátio do templo. Jesus aqui, ele não deixou de cumprir o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Tanto que todo ano ele estava indo lá, por obediência na festa da Páscoa. Jesus não deixava essa tradição da sua família de lado. E Jesus passou por todas essas fases ao longo dos seus 33 anos. Jesus viveu uma adolescência normal, uma infância normal, assim como você já viveu ou como você está vivendo agora. Nada mudou para Jesus, ele brincava, ele tinha amigos, enfim, mas ele não pecava por ser Jesus. E isso é algo importante, porque se a gente sabe que Jesus não pecou, a gente sabe que ele honrou o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E geralmente a gente esquece um pouco disso, né? Geralmente ao longo da rotina do dia a gente acaba aqui desobedecendo pai e mãe, e isso é algo que devemos estar em alerta. Portanto, a gente deve honrar pai e mãe. Portanto, a gente deve estar honrando eles dia e noite. Porque pai e mãe, eu acredito demais que são mimos divinos que são colocados na nossa vida. É muito bom você ter a presença de um pai, é muito bom você ter a presença de uma mãe. E se você não sente esse sentimento pelo seu pai e pela sua mãe, eu quero te convidar a olhar para Deus como um pai celestial. Como um pai que tem um colo para você. Como um pai que está ali para lhe acalentar, para lhe dar um colo, para lhe dar um suporte, para estar com você quando você precisa, certo? Essas são as 2 lições que eu quero destacar nessa noite com você, com cada um de vocês, sobre esse texto maravilhoso de Lucas 2. Eu te convido a orar nesse momento. Ore comigo nesse momento por aquilo que a gente pôde aprender, por aquilo que a gente pôde escutar ao longo dessa noite. Coloque diante de Deus aquilo que Ele falou ao seu coração nesse momento. Porque é muito importante a gente conhecer, a gente reconhecer a nossa identidade. E a gente reconhecer a nossa missão. Assim como Jesus sabia. Sabia tão cedo, com 12 anos de idade. Então por que a gente não precisa saber também? Por que a gente não deve saber também? E eu acredito demais que quanto mais cedo a gente sabe, melhor vai ser a nossa caminhada com Jesus. Você não está perdendo nada por viver uma vida ao lado de Jesus. Você não está deixando de viver nada por estar vivendo uma vida ao lado de Jesus.
Não acredite nisso, que você está perdendo algo que o mundo pode lhe oferecer. Não, você não está perdendo, você está ganhando. Eu diria aqui que o menos é mais. E que você vai ver frutos na sua vida por caminhar tão cedo ao lado de Jesus. Amém? Então vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, Deus de graça, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento. Eu quero te louvar pelo louvor, pelos avisos. Eu quero te louvar, Pai, pelo ministério radical. Senhor, é maravilhoso saber, é maravilhoso, enfim, Pai, ter o conhecimento de que tem um povo teu, Pai, que mesmo no online, que mesmo no virtual, não deixou os teus ensinamentos de lado, Senhor. Esse povo continua te buscando, esse povo continua conosco, esse povo continua aqui, Pai, nas nossas programações online, te escutando e aprendendo mais de ti, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. Eu te peço que cada mensagem aqui, Senhor, tenha sido o Senhor falando, e não eu, Pai. E que essa mensagem chegue ao coração de pessoas, de vidas. Faz com que essa mensagem alcance, Pai, o coração do próximo. Que a gente possa aprender mais sobre a nossa identidade, sobre a nossa missão. Senhor, eu quero te louvar, Pai, por essa série. Que série maravilhosa, onde a gente pôde aprender mais sobre alguns personagens, Senhor. E é algo muito claro que a gente aprende com todos os personagens o valor de honrar pai e mãe. O valor de poder respeitar os nossos pais, as nossas mães. Porque eles são presentes teus para a nossa vida, Pai. Então é maravilhoso a gente poder olhar para a tua palavra, olhar para aquela mensagem que o Senhor tem para cada um de nós e poder aplicar esses valores à nossa vida, Pai. Cristianismo não é algo que a gente deve viver somente quando a gente vira adulto. Cristianismo é algo que a gente deve viver na nossa adolescência, na nossa infância. É algo que a gente deve viver todo santo dia, Pai. E quanto mais cedo eu acredito que a gente conhece a Ti, mais coisas, mais traumas, mais hábitos ruins a gente deixa de lado, Pai. Porque a gente está vivendo uma vida desde cedo caminhando contigo, Senhor. Então eu quero te louvar por essas coisas, eu quero te pedir que o Senhor continue conduzindo, Pai. Continue conduzindo a vida de cada adolescente, de cada voluntário, de cada servo, de cada líder. Continua, Senhor, mostrando que o alvo é o Senhor, que o nosso alvo é Cristo, que o nosso alvo é ter intimidade contigo todo santo dia, Pai. Eu quero te pedir que nos dias de adversidade, que nos dias difíceis, Senhor, o Senhor continue dando força, que o Senhor continue dando ombros largos, Pai, para que a gente possa entender que viver o Teu Evangelho é uma recompensa maravilhosa. E é por conta disso que a gente deve viver todo santo dia buscando ter mais intimidade contigo, Paizinho. É por essas coisas que eu te oro, é por essas coisas que eu te agradeço, Pai, no nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, achar